Bom dia, almas! Hoje, em língua portuguesa, gramática, nós vamos estudar estrutura e formação das palavras, função na construção dos sentidos no texto. Nós chamamos de léxico um conjunto de palavras que formam um idioma. Assim como a nossa vida ela é dinâmica, as coisas que nos cercam são dinâmicas, as palavras são dinâmicas. Então o léxico de uma língua ele não é estável, ele também é dinâmico, ele sofre interferências das diversas culturas que formam uma cultura que é a identidade de um povo. Então a língua, o idioma, o léxico, ele também sofre variações. Para nós entendermos o processo de formação de palavras da língua portuguesa, nós temos que entender que a palavra não é a unidade mínima de significado. Ela não é a unidade mínima portadora de um significado. Dentro da palavra há unidades menores, E essas unidades menores, elas se combinam entre si para a formação daquela palavra. A essas unidades menores nós chamamos de morfemas ou elementos mórficos. Temos aqui a palavra belíssimos, Está fragmentada em 4 unidades menores. As 4 juntas formam a palavra belíssimos. Então nós temos bel, que é a base de significação que nós chamamos de radical. Issim, que é a marca de intensificação nos adjetivos. O, que é a marca de fenômeno masculino nos nomes. E o S, que é a marca de plural nos nomes. Aqui é um exemplo de que as unidades mínimas existem dentro de uma palavra. E a palavra não é a unidade mínima de significado. Mas dentro dela há elementos menores, Há estruturas menores, há unidades menores mínimas com significação, todas juntas formam a palavra em si. Bom, então esses elementos mórficos ou esses morfemas, são conhecidos como radical, que é a unidade mínima a partir do qual nós vamos agregar outros elementos e formarmos a palavra. Nós vamos ter os afixos, que são os prefixos e os sufixos. As desinências para os nomes de gênero e número, para os verbos tempo e modo, pessoa e número. Então aqui eu coloquei, atrás foi uma explanação sobre um nome, um adjetivo, belíssimos. Agora um verbo. Então cantávamos. O verbo cantávamos. Nós temos o radical, que é a estrutura mínima, cante. A partir de cante eu formo vários tempos verbais, Em pessoa, em número, em tempo e em modo. Mas aqui, o A, ele é a vogal temática porque cante vem de cantar. A primeira conjugação. Então, cante, radical, o A é a vogal temática, canta é o tema. Agora, o vá de cantávamos é o que chamamos de desinência, modo é o modo indicativo, temporal, que é o imperfeito. Então aqui eu tenho a desinência de modo e tempo. Desinência, modo temporal, que é de... classifica a desinência enquanto modo indicativo, tempo imperfeito, pretérito imperfeito. Mos é a desinência de número e pessoa. Número, abordamos que é o plural, e a pessoa, que é a primeira. Então, que é o nós. Então, primeira pessoa do plural, nós. Aqui, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Então aqui nós quebramos uma palavra que não é a unidade mínima, mas as unidades mínimas são as pequenas unidades que formam a palavra. Juntas
elas formam a palavra em si. Bom, baseado nisso, nós vamos ver prefixos, sufixos, nós vamos ver radical, né, na formação das palavras em si. Então eu volto a falar daqui a pouco de como o prefixo virar a derivação, tá bom? O sufixo também. Então os processos de formação de uma palavra em língua portuguesa se dá de 5 maneiras, né? Nós temos 5 processos. O primeiro processo é a derivação, o segundo é a composição, o terceiro processo é a onomatopeia, o quarto a abreviação e o quinto é o que chamamos de hibridismo. Derivação. Derivação é a formação de palavras por meio de acréscimo ou supressão de afixo. Então nós já vimos que afixos são prefixos e sufixos, né? Então eu posso acrescentar ou subtrair. Vejamos aqui uma palavra comum e nós vamos abordar primeiro a derivação prefixal ou derivação por prefixação. É quando eu acrescento prefixo. Então eu tenho aqui, por exemplo, a palavra feliz. Feliz é um adjetivo. É o adjetivo em si. Ele já é radical e tema. Porque ele já é o radical dele, eu vou formar novas palavras. E tema porque em si me passa um significado, ele me passa uma ideia, né? Os adjetivos geralmente são radicais e temas ao mesmo tempo. Então, pegando por base, tomando por base a palavra feliz, eu vou acrescentar um prefixo. Então eu tenho aqui a palavra base, né, que é feliz. Então eu vou formar infeliz. A palavra infeliz, ela é derivada, então ela sofre o processo de derivação, tá? Porque eu tenho aqui a base feliz, que é o radical, que é a base, né? E nós acrescentamos um elemento mórfico, que é o prefixo. Portanto, esta palavra, ela é formada por derivação prefixal. Ou ela sofreu derivação por prefixação. Porque eu acrescentei a ela um prefixo. Agora eu vou fazer a palavra aqui felizmente. Nós temos feliz, que é o radical e tema, né? Radical e tema, e acrescentamos a essa palavra um sufixo. Então, eu tenho radical e tenho um sufixo. Como se deu o processo de formação dessa palavra? Se deu por derivação sufixal ou derivação por sufixação. Sufixação e não sua. Então eu tenho a primeira palavra formada por derivação prefixal, porque nós acrescentamos um prefixo. A segunda palavra formada por derivação sufixal, porque nós acrescentamos um sufixo. Agora vejamos esta palavra, infelizmente. Se nós observarmos aqui, eu tenho o radical, ele está inalterado. Então eu tenho aqui o radical e tema. Acrescentamos o sufixo e o prefixo. Então os dois foram acrescentados ao mesmo tempo e o radical não sofreu alteração. Então falamos que esta palavra sofreu derivação
prefixal e sufixal. Guardem bem isso. Essa palavra sofreu derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Por quê? Acrescentamos um prefixo e um sufixo ao radical e o radical não sofreu alteração. É por isso que ela sofreu o processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Bom, vamos agora para formarmos a derivação parasintética. Então vejamos aqui. Guardem bem isso. Quando eu acrescento ao radical o prefixo e o sufixo e não altera o radical, a derivação é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, né? Vou partir agora de um novo tema, de um novo radical. Eu vou usar agora o substantivo faca e o adjetivo velho. Eu tenho um substantivo e tenho aqui um adjetivo. Bom, eu vou falar de derivação parasintética. Para eu ter derivação parasintética, eu preciso de acrescentar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, só que o radical sofre alteração, a perda de um ou mais fonemas. Então vejamos aqui. Faca. Eu vou pôr ar. Velho. Envelhecer. Eu tenho o prefixo prefixo. Tenho aqui ear, sufixo. Agora olhem o radical alterado nesta frase aqui, nesta palavra melhor. Então eu tenho fac, aqui é faca. Houve alteração, né? Aqui não só houve a queda do fonema A, mas a introdução de um dígrafo para manter o sentido de K, co, cu. Então, que, para manter esse som, houve uma troca. Portanto, houve alteração no radical. Então, esta palavra sofreu derivação parasintética, ou que nós chamamos de parasintetismo. Ela sofreu parassíntese. Envelhecer também sofreu parassíntese. Acrescentamos o prefixo em e o sufixo ec. Aqui o radical e tema, que é um adjetivo, então é tema ao mesmo tempo, né? Aqui é o tema e radical. Ele sofreu a perda do fonema O, né? Ganhou aqui, quando nós acrescentamos ec, que é o sufixo, o fonema se perdeu. Então, houve supressão, subtração de um fonema. Portanto, o radical, ele sofreu alteração. Então, aqui nós temos derivação parasintética ou derivação por parasintetismo. Ou seja, estas duas palavras sofreram parassíntese. É quando eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo, só que há alteração fonêmica no radical. A subtração ou ampliação, né, de fonemas no radical. Quando eu tenho
Quando eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo e o radical não sofre alteração, nós falamos que a derivação é prefixal e sufixal. Nestes dois casos, o radical, os dois radicais sofreram perdas fônicas. Aqui perdas fônicas e aqui houve uma troca fônica, né? Troca de uma letra por grafema, de um grafema por dígrafos, né? Então houve alteração no radical. Portanto, aqui as duas sofreram parassíntese. Nós também temos a derivação regressiva e a derivação imprópria. Vou falar primeiramente da derivação imprópria. A derivação imprópria ela é muito simples. Nós temos 10 classes de palavras na morfologia em língua portuguesa. Nós temos adjetivo, artigo, pronome, verbo, substantivo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição, não é? Numeral. Cada qual tem a sua especificidade, a sua característica. Então, quando eu pego um adjetivo e mudo a classe gramatical dele, né, por um uso na frase, eu dou a ele um atributo de um substantivo, é uma derivação imprópria. Há uma impropriedade ali. Ele deixou de ser adjetivo para ser, por exemplo, um substantivo. Como nós usamos muito na geografia, né? Diz assim, olha, as nações ricas geralmente estão no hemisfério norte. As nações ricas, uma frase normal. Nações substantivo, ricas adjetivo. Agora, quando eu digo assim, olha, os ricos moram no hemisfério norte. Os ricos é adjetivo. Só que quando eu usei os ricos, dentro desse adjetivo está subentendido os países ricos, por exemplo, né? E eu usei um adjetivo com valor de substantivo, então eu mudei a classe gramatical a que ele pertence. Portanto, essa palavra sofre uma derivação imprópria. Não é um advérbio de negação, mas quando eu digo assim, encontrei 7 nãos na sua redação, aí o não entra com valor de substantivo, né? O porquê ele é uma conjunção. Olha, Jussara não entende os usos dos porquês. Aí o porquê torna-se um substantivo, então ele muda, né, de classe gramatical, então houve uma derivação imprópria. Ela é bem simples, né? Por exemplo, amar é um verbo, gostar é um verbo, mas se eu disser assim, ó, o amar é um ato nobre para quem o sente. O amar, o é artigo, eu coloco à frente de um verbo, transforma aquele verbo, amar, em substantivo, né? Então ele muda a classe gramatical, nós chamamos de derivação imprópria, muito simples. Agora, a derivação regressiva, essa é um pouco complexa, entre aspas, um pouco complexa, né? Tem a regressão de nomes e tem a regressão de verbos. Então eu vou exemplificar aqui primeiro. Derivação regressiva, alguns casos sagrados de derivação regressiva, que nós vamos chamá-la também de deverbal. Ela se origina de verbo, né? Aqui, abarcando sentido de derivação, né, de nomes. Então a regressiva pode ser dada a nomes ou a verbos. Primeiramente aqui é a verbos. Nós falamos, ele é comuna, que benção, o portuga, o barraco, o malandro, o asco. Ele é estranja, espora, japa, o japa mora ali, que rebu, a transa, a granfa chegou, falta tusta, né? Coca, gajo, galé, comissa. São palavras que sofreram um processo chamado regressiva. Vamos ver aqui uma regressão, né, a um elemento mínimo de entendimento.
né? A origem delas é aqui, ó, a palavra comunista. Aí ele é comuna, ele é comunista. Que bênção, muita gente fala que benção. Então a palavra benção sofreu regressão, ela sofreu derivação regressiva de bênção. Portuga de português, barraco de barracão, malandro de malandrinho, asco de asqueroso, estranjo de estrangeiro, espora de esporão, japa de japonês, rebu de rebuliço, transa de transação, granfa de granfina, granfo, grão fino, né? Granfino, tosta de tostão, coca de cocaína, gajo de gajão, galé de galera e comissa de comissário. São exemplos de derivação regressiva, mas nós temos a derivação regressiva chamada de deverbal, que é originária de verbos. Então vamos prestar bastante atenção aqui neste exemplo. Eu digo assim, eu vou pôr dois exemplos. Eu vou pôr planta e plantar. Vou colocar aqui combater, combate. Bom, primeiro eu vou partir desta, que é mais simples. Planta é um substantivo concreto, existe na natureza uma planta, né? Então aqui é a palavra base, né? Aqui é a base, é o radical. Plantar, acrescentou-se aqui o sufixo. Então o verbo plantar sofreu derivação sufixal. Porque eu tenho um substantivo concreto. Planta é um substantivo concreto. Aqui, combater e combate. Combate não existe, é um substantivo, mas depende de alguém, né? De um confronto de pessoas para que combate exista. Então, combate é um substantivo abstrato. Para acontecer é necessário que alguém o faça, né? Logo, então veja bem, é um substantivo abstrato. O verbo primeiro é existente. Aqui, primeiro existe o verbo. Então o verbo é a base. Verbo é a base, é o radical, combater. Então é preciso que alguém, né, combata, então é preciso combater para que o combate exista. Então a palavra combate, ela é originária do verbo combater. Então combate sofreu derivação regressiva. Porque ela é deverbal, ela é originária de um verbo. Quando o verbo dá origem a substantivos abstratos, nós falamos que esses substantivos abstratos sofreram derivação regressiva. Quando temos substantivos concretos e deles formamos verbos, nós falamos que esses verbos sofreram derivação sufixal. Tá bom? Bem simples aí. Então, verbo dá origem a substantivo abstrato. Então, esse substantivo abstrato sofreu o processo de derivação regressiva. Bem simples, correto? Nós também temos um processo chamado de composição. E a composição se dá de duas maneiras na formação de palavras. Por justaposição, posição justa, e por aglutinação, né? Fusão, mexida. Então, é a formação de palavras pela união de dois ou mais semantemas. Pode ser por justaposição ou por aglutinação.
A justaposição, eu digo assim, aqui tem posição justa. Eu vejo uma palavra e a outra. Ela pode ter hífen ou estar junta, mas eu percebo duas palavras, como por exemplo aqui, porco-espinho. É uma palavra formada por justaposição. Eu tenho a palavra porco e a palavra espinho. Tenho duas palavras, mas aqui as duas, com ligação de hífen, formou um novo substantivo. Disco é uma palavra, voador é outra palavra. Disco voador, as duas juntas, formaram a palavra aqui, uma palavra nova. Então essa palavra é formada por justaposição. Eu tenho as duas palavras numa posição justa. Perna longa, perna longa. Uma palavra só, mas ela é formada por justaposição. Eu vejo de um lado a palavra perna e do outro a palavra longa. Não sofreu alteração fonêmica, entende? Passatempo, a mesma coisa. Passa e o tempo. Então, passatempo, uma nova palavra formada por justaposição. Então aqui é composição por justaposição. Mal me quer, sem hífen, hein? Mal me quer é uma palavra só e dentro dela tem três. Mal, o me e o quer. Então esta palavra também é formada por composição, por justaposição e etc. Como girassol, guarda-chuva, etc. Há outras palavras, né? Compostas. Também nós temos as palavras compostas por aglutinação. E aglutinação é quando eu mexo, alguma coisa se perde, né? Não perde toda a palavra, mas um fonema ou outro de uma das palavras desaparece. Então as palavras são aglutinadas. Aí eu tenho uma sequência, ó. Aguardente, água e ardente. Água, ardente, aguardente. Um fonema sumiu. Petro, petra e óleo. Petra, óleo. Petróleo. Petra, óleo. Petra, óleo. Petróleo. Então o A sumiu. Plano alto. Planalto. Sumiu o fonema O, né? Fidalgo. Filho de algo. Fidalgo. Filho de algo. Juntaram-se aí, né? Houve aglutinação. Fidalgo. Fonseca. 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 Fonte seca. É um sobrenome português, como Fidalgo também, pode ser com letra maiúscula, também é sobrenome, né? Olha, Fonseca, quem está ali? Fonseca, Fonseca, Fonte seca, Fonseca. Perna alta, perdeu-se aqui o fonema A, é perna alta, pernalta. Vinagre, vinho acre, vinho acre, vinagre. Embora, em boa hora. Vamos embora? Vamos em boa hora. Vamos embora. Então aqui houve aglutinação. Tá? Composição por aglutinação. Cabisbaixo, ele entrou cabisbaixo, ele entrou de cabeça baixa. Cabeça baixa, cabisbaixo. Olha a perda fonêmica nesta palavra. E etc. Das palavras também se dão por composição, por justaposição, né? Ou por aglutinação. Justaposição é quando eu vejo as duas palavras, uma ao lado da outra, sem alteração alguma. E por aglutinação é quando duas ou mais palavras se misturam com perdas fônicas, né? Originando uma nova palavra. Nós também temos as onomatopeias. As onomatopeias, né, são palavras que nós usamos para reproduzir sons ou ruídos. E as onomatopeias só acontecem com 3 das 10 classes de palavras da língua portuguesa. Nós temos 10 classes de palavras em morfologia, mas as onomatopeias só ocorrem com 3. Com os substantivos, com os verbos e com as interjeições. Então, onomatopeia é a palavra que procura reproduzir certos sons ou ruídos. Apenas 3 classes de palavras conhecem tal processo. Substantivos, aqui, os verbos, aqui, e as interjeições. Então eu tenho reco-reco, tic-tac, teco-teco, bem-te-vi, ping-pong, pif-paf, traque, zum-zum. São onomatopeias, é um processo também de formação de palavras, né?
os verbos que indicam os sons dos animais, a fala dos animais, né? Coachar, cacarejar, criquilar, miar, latir, piar, uivar, urrar, zurrar, etc. E as interjeições, catapimba, pá, pumba, zaz, zap, etc. Então, essas três classes de palavras, né, quando produzem sons ou ruídos, nós falamos que sofrem um processo de formação chamado de onomatopeia. Onomatopeias também, né, existem quanto formação de palavras em língua portuguesa. Nós temos as abreviações. Abreviação, abreviatura, sigla. Tá? Nós temos abreviação, é a redução até um limite com permissão de significado, né? E de entendimento pelo falante ou pelo leitor. Exemplos: ó, moto, pneu, foto, auto, quilo, cine, extra. Nós usamos isso no nosso dia a dia, né? Moto é a abreviação de motocicleta. Pneu, não estou falando do pneu que põe no carro, mas pneumático. Foto, fotografia. Auto, automóvel. Quilo, quilograma, palavra extra. Aqui ela houve uma abreviação, seria uma redução da palavra, desde que seja permitido a compreensão, né? Cine, cinematógrafo, extra, extraordinário. Exemplos de abreviação em língua portuguesa. Eu disse abreviação, abreviatura, sigla. Agora olha o que é abreviatura. Abreviatura é quando eu tenho uma palavra e ali eu reduzo e ponho um ponto, mas eu reduzo de uma forma, eu inicio com a primeira letra e mantenho algumas letras, né, ou uma só, com um ponto, e a abreviatura em português é com um ponto, e é possível se entender, né? Então, ó, página, a abreviatura é assim, ou com P. Nós usamos muito assim, né? Com P também, mas desde que tenha ponto. É uma abreviatura e não abreviação. Ave, ponto, avenida. SR, ponto, senhor. Isso daqui é abreviatura. Quando é sigla? Sigla é quando eu pego com letras maiúsculas, né? Se forem nomes compostos como Organização das Nações Unidas, eu pego a primeira letra de cada nome em maiúsculo. Organização Mundial da Saúde, São Paulo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós chamamos de siglas, né? E existem outras, as placas de trânsito, né? Dos automóveis, aquela letra BR ali, a sigla, né? Especificando o país, SP, São Paulo, etc. Então nós temos no processo de formação de palavra também elementos menores, siglas, abreviaturas, mas a abreviação faz parte da formação e estrutura das palavras em língua portuguesa, né? E finalizando, nós temos o hibridismo, as palavras híbridas. Olha como que é complexo o processo de formação das palavras em língua portuguesa. Aqui eu coloquei alguns exemplos, mas é necessário que saibamos alguns radicais gregos e latinos, senão é impossível, né, eu saber se a palavra é híbrida ou não. Hoje, geralmente vem um texto, a palavra não vem isolada, né, como eu coloquei aqui, mas ela vem amarrada a alguma enunciação, a algum texto, para facilitar o entendimento da questão em si. Mas vejamos aqui. Hibridismo é a formação de palavras com elementos de línguas diferentes. Então eu tenho sociologia, eu tenho sócio de latim e logia de grego. E eu falo em português, porque a nossa língua ela é oriunda do latim, do grego e do árabe. Lá em Portugal, três origens: latim, grego e árabe. No Brasil, aquela língua com três outras línguas, né?
veio para cá e sofreu a introdução, a miscigenação de outras e outras línguas indígenas, depois africanas, depois nos processos de abertura dos portos, né, de comércio, pessoas que vieram fugindo da guerra de outras nações, vieram aqui compor o nosso léxico, que é sempre dinâmico, nunca estático. Agora nós temos a chegada dos chineses, dos coreanos, dos latinos, né, de vários povos do mundo. E quem vem para cá fala o português. Trazem léxicos dos seus idiomas, incorporam ao nosso, nós modificamos, pegamos o jeito de falar e acabamos aumentando o nosso léxico linguístico. Por isso que eu disse no início da aula que o léxico ele é sempre dinâmico como a cultura, né? Então vejamos aqui, ó. Alcoômetro. Bem, al é árabe, metro, que é de metro, né? Metro, que é grego. Televisão, televisão, grego e latim. Caiporismo, caipora, tupi, indígena, e ismo, grego. Bananal, banana, africana. Al é um sufixo latino. Reportagem vem de repórter, inglês, né? E agem, do latim. Florianópolis, Floriano é o nome português e polis é o nome em grego. Burocracia, buro é uma palavra francesa, né? E cracia vem do grego. Então aqui exemplos de palavras híbridas, que são aquelas formadas por dois vocábulos de línguas diferentes. Nós temos muitas e muitas palavras aí nos neologismos, as palavras novas, né? São, com o avanço da tecnologia, muitas palavras são inventadas, são criadas. Então nós chamamos de neologismos. E os neologismos, eles seguem também, às vezes, o hibridismo, as derivações, né? Sofrem um processo na nossa língua chamado aportuguesamento e depois vão se adequando às regras linguísticas do nosso idioma. Bom, finalizo aqui um longo e difícil assunto chamado estrutura e formação das palavras. Espero que todos tenham entendido. Bom dia e até a próxima aula.